Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Jardim de Lápides, que é o primeiro livro publicado pelo senhor Alan Ventura, que para aqueles que não sabem, é um dos inscritos mais antigos aqui deste canal. O Alan publicou este livro em 2017 e me mandou agora no início de 2018. E daí nós temos um problema com relação não ao livro, mas a esse vídeo que você vai assistir agora, porque, como vocês sabem, eu tenho muita dificuldade em falar de poesia porque eu não me considero um bom leitor de poesia, apesar de ler bastante coisa nesse gênero textual, apesar de ter feito lá alguns vídeos sobre a obra do Carlos Drummond de Andrade, enfim. Apesar de tudo isso, eu não me considero capaz de falar das filigranas do texto poético, esse tipo de coisa. Então espero que esse vídeo aqui seja minimamente satisfatório. Muito bem, Jardim de Lápides é um livro, então, que se divide em duas partes. A primeira delas se chama Do Jardim e conta com 25 poemas, enquanto que a segunda parte se chama Das Lápides e conta com 46 poemas, ou seja, são 25, 46, 71 poemas ao todo aqui. E ao longo da leitura desses poemas, nós começamos a acompanhar a aproximação de elementos opostos que já se anuncia desde o título aqui deste livro. Porque quando a gente pensa na palavra jardim, ela nos remete a imagens que são muito mais positivas, solares, como por exemplo a primavera, as flores, o sol, a natureza e principalmente o nascimento, o que acaba se opondo muito bem a todas as imagens noturnas, negativas e tristes que são evocadas quando a gente pensa, por exemplo, na palavra lápides, com toda a sua relação com a morte e com a finitude. Então veja que há uma oposição aqui entre nascimento e morte que já se aponta desde o título do livro, e essa oposição vai aparecer em várias camadas aqui ao longo de todos esses poemas, e não é sempre uma oposição entre vida e morte, pode ser uma oposição, por exemplo, entre o amor e a solidão, entre a alegria e a tristeza, entre o dia e a noite, e por aí vai. Pois bem, só que em ambos os casos, em ambas as palavras, nós observamos aqui um indício da ação humana, porque por mais que o jardim evoque a ideia da natureza, trata-se de uma natureza organizada por um critério estético humano. Não é só um amontoado de folhas, não é só um amontoado de flores, não é só um amontoado de poemas, mas sim a organização racional da natureza. Do mesmo modo como a palavra lápide aqui do título remete à materialização da tristeza daqueles que ficaram por conta, enfim, do falecimento de um ente querido. Então, eu não sei se você percebe, mas existe aqui toda uma metáfora da própria poesia que nos é anunciada desde o título do livro, porque a poesia aqui ela deve ser vista como esse trabalho estético que vai organizar e materializar a subjetividade do autor. Evidentemente que essa materialização acaba se dando de dois modos diferentes, de dois modos que podem ser vistos até de uma maneira opositiva. Só que, em todos os casos, esses dois modos acabam sendo refletidos na organização interna do livro, que, como eu falei para vocês, se divide então em duas partes. A primeira dessas partes se chama Do Jardim, e ela nos traz poemas que são menos tristes, digamos assim, né? Que são poemas muito mais positivos, em que se observa um sentimento amoroso que, mesmo quando aponta para a separação, ainda deixa espaço para a esperança, ainda deixa espaço para o florescimento, recuperando aqui a metáfora proposta pelo título do livro. Essa ideia de algo que ainda não floresceu completamente acaba ficando explícita quando a gente percebe, por exemplo, que os poemas da primeira parte são poemas que, na maioria das vezes, são mais curtos e feitos com uma métrica mais livre, o que permite um esquema rímico variado. Por outro lado, você tem os poemas que compõem a segunda parte, que, como eu falei para vocês, se chama lá Das Lápides. Essa segunda parte nos traz poemas que possuem um fôlego maior, então são poemas maiores e que na maior parte das vezes apresentam versos decassilábicos, ou seja, com 10 sílabas poéticas, e são compostos por um esquema rímico definido. Então, na segunda parte, os poemas eles são muito mais
noturnos em que a gente observa que mesmo as alegrias elas são eivadas por uma voz melancólica, por uma voz desesperançada. E essa diferença entre as duas partes acaba se acentuando também quando a gente percebe que os poemas que compõem a primeira parte dão uma ideia muito maior de um movimento constante que não está presente nos poemas da segunda parte, o que acaba perfazendo um arco que se estende literalmente do início até o fim em um movimento que se assemelha muito àquela ideia do nascimento, desenvolvimento, queda até a morte. Então veja que isso vai ser essa ideia dessa oposição vai estar presente em vários momentos aqui do livro, como eu falei para vocês. E essa ideia da construção desse arco que se constrói à medida em que o livro avança, essa ideia de construção também acaba sendo evocada quando a gente percebe que os primeiros poemas da primeira parte, eles têm uma atmosfera que se liga muito mais ao campo espiritual, ao campo religioso e ao campo memorialístico, sobretudo os 4 primeiros poemas, que se chamam lá Escapulário, Incenso, Etérea e Reflexo. Então não sei se você percebe, mas esses 4, mesmo os títulos dos poemas, já evocam toda essa ideia da memória, toda essa ideia de algo que é etéreo, de algo que é espiritual, de algo que não é palpável. Só que, na medida em que esses poemas vão sendo construídos, né, a partir do 5º poema, você começa a perceber que essa voz lírica aqui, ela vai ganhando uma corporalidade cada vez maior, que se estende até lá os últimos poemas do livro, em que, a partir de um poema chamado Artefato, que é o 4º poema da segunda parte, a gente começa a observar a recorrência da imagem da destruição e da imagem da ruína. Então não sei se você percebe, mas existe todo um movimento de construção e desconstrução que vai estar presente ao longo de todo o livro e que vai se estender ali até os 4 últimos poemas da segunda parte, que se chamam lá Alcateia, Mensagem, Testamento e Epitáfio. Sobretudo quando a gente pensa em testamento e epitáfio, isso já nos evoca toda essa ideia da finitude, toda essa ideia da morte. Então não sei se você percebe, mas existe aqui não apenas essa relação opositiva, mas também uma relação de espelhamento, o que acaba tornando este livro aqui uma obra completamente cíclica. Você vai acompanhando ali os ciclos da vida e esse acompanhamento dos ciclos, quando a gente chega nos últimos poemas, acaba recuperando algumas das imagens que já estavam presentes nos primeiros. Então perceba que existe toda uma ideia de que neste livro aqui, por mais que exista essa oposição, ela não é uma oposição definitiva. E não se trata de uma oposição definitiva porque ela sempre aponta para a coexistência entre os opostos, a coexistência entre o amor e a solidão, entre a vida e a morte, entre o começo e o fim, entre a alegria e a tristeza. Mas, por outro lado, por mais que esse seja o grande tema, pelo que me parece, de todo o livro, existem aqui também alguns poemas que tratam da própria poesia. A poesia acaba se tornando, e o fazer poético acabam se tornando tema, às vezes de maneira mais explícita, quando a gente pensa, por exemplo, nos diálogos intertextuais com textos como o poema retirado de uma notícia de jornal do Manuel Bandeira, ou mesmo O Sentimento do Mundo, lá do Carlos Drummond de Andrade. E essas reflexões que apontam para uma tematização do fazer poético e da própria poesia também acabam aparecendo de maneira explícita quando a gente pensa nos vários comentários metapoéticos que aparecem em poemas como, por exemplo, aqui, Tatuagem, Manhã e Testamento. Só que a poesia, e tudo isso, eu não sei se você percebe, mas tudo isso acaba se referindo ali ao tema dos poemas, né? Quando a gente pensa nessas referências intertextuais e nessas discussões metapoéticas, tudo isso diz respeito ao tema. Mas a poesia, ela é tematizada também quando a gente pensa na forma como esses vários poemas nos acabam sendo aqui apresentados ao longo e distribuídos ao longo de todo o livro, quando a gente pensa, por exemplo, nos constantes jogos de palavras, quando a gente pensa nas aliterações,
nas rimas e principalmente na musicalidade de todos esses poemas aqui reunidos pelo senhor Alain. E talvez sejam esses elementos textuais as verdadeiras flores que vão aqui se contrapor às lápides desse jardim que o autor acaba nos apresentando. E daí, ao longo de toda a minha leitura, pensando nesse balanço entre a forma e o conteúdo desses poemas, eu me lembrei bastante de um texto do Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino, ele tem um livro chamado Seis Propostas para o Próximo Milênio, se não me engano, que é um livro publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Esse livro ele reúne ali algumas conferências que o Ítalo Calvino daria em Harvard, mas aí ele acabou morrendo, enfim, esses escritos acabaram sendo publicados póstumamente. Nessas conferências, o Ítalo Calvino ele vai defender algumas posturas estéticas que, teoricamente, resolveriam a crise da arte e a crise da literatura. E a primeira dessas posturas estéticas ele vai chamar de leveza. A leveza, como anunciada lá pelo Ítalo Calvino no capítulo inicial lá das 6 propostas para o próximo milênio, a leveza ela vai se opor a uma literatura de peso, que é aquela literatura que representa uma determinada época e uma determinada realidade social. E por que eu me lembrei de tudo isso aqui ao longo dessa minha leitura? Porque me parece que esse daqui seja um livro que escolheu acertadamente ir pelo caminho da leveza, que pode ser muito mais difícil, sobretudo, de ser alcançada, sobretudo em um momento como o nosso, que é um momento que demanda uma estética pesada, para usar lá as palavras do senhor Ítalo Calvino. E essa leveza do texto, essa leveza proposta aqui por este livro, ela acaba se exprimindo, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, nessa união entre todas essas oposições coexistentes no título e, evidentemente, em todo esse trabalho estético que é dispensado aqui a esses poemas. Então, essa escolha por pensar mais na rima, por pensar mais no som, é uma coisa muito interessante e é uma coisa que dá mesmo esse aspecto de leveza a esse texto, ainda que, como eu já falei para vocês, a leveza pode ser muito difícil de ser alcançada, sobretudo em momentos como os nossos, que exigem ali um posicionamento, que exigem essa estética pesada. Enfim, não falarei mais nada. Veja que quando eu quero, eu consigo fazer um vídeo curto, né? Mentira, não quando eu quero. Mas como eu falei para vocês, eu tenho muita dificuldade em falar de poesia. Então, senhor Alain, eu fiz o que eu pude aqui para poder fazer um bom vídeo para esse seu livro, porque é um livro que realmente merece. Enfim, daí para poder encerrar, eu vou ler aqui o título, o poema que dá título ao livro, que é o poema que abre a segunda parte do livro aqui, que diz o seguinte: aqui jaz a esperança de uma vida, aqui jaz a dor da despedida, aqui jaz a entrada e a saída da alegria que passou despercebida. Então veja que aqui você já tem esse movimento de oposições. Aqui jaz um sorriso construído em pranto, aqui jaz uma lágrima de encanto, aqui jaz um pensamento de espanto, uma jornada dividida, um canto. Aqui jaz uma tristeza imensurável, aqui jaz fiel amigo inseparável, aqui jaz a expressão afável, aqui jaz um coração inabalável. Aqui jaz a manhã de primavera, aqui jaz a flor essa quimera, aqui jaz viver sonhando quem me dera, aqui jaz morrer feliz e eu não era. Então veja que eu acho que eu gostei bastante desse poema e eu achei que foi uma feliz escolha que ele nomeasse o livro, porque eu não sei se você percebe, mas ao longo de todas essas 4 estrofes aqui, você tem um constante movimento de contraposições, de oposições, mas ainda assim são oposições que conseguem permanecer juntas ali, apesar de suas diferenças. Então, enfim, fica aqui a dica de mais essa leitura. Eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode encontrar este livro, caso você queira. E é isso, vemo-nos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo.
Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau!